Bem, só para que você entenda o que está acontecendo hoje, é o seguinte. Eu estou numa série sobre o livro de Gálatas. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. Mas algumas semanas atrás eu comecei a estudar um pouco mais sobre oração. Então eu tomei a decisão hoje de interromper só hoje a série sobre Gálatas e falar um pouco sobre o poder da oração. Eu não sei se você já percebeu, essa expressão está entre aspas. Mas eu quero falar sobre oração hoje com os irmãos. Eu só vou falar até o meu tempo se esgotar. E eu acredito que eu não vou conseguir terminar o sermão hoje, mas eu não vou continuar o sermão semana que vem. Semana que vem eu volto a série de Gálatas aqui. Mas eu vou gravar em áudio para que a gente lance na linha de transmissão. Então você vai poder ouvir no carro, em algum lugar onde você tem um áudio, você vai poder ouvir. Então eu vou estar gravando essa parte hoje aqui, mas eu vou gravar outra parte, que possivelmente não vou conseguir terminar. Isso já é de praxe meu. Mas eu quero que você possa pelo menos ouvir o que Deus tem a falar conosco sobre a questão da oração. Eu temo que a igreja brasileira ela possa estar entrando num profundo declínio. E é mais do que urgente, ao meu ver, que nós oremos. Que nós busquemos a Deus. Que nós desejemos estar na presença dEle. Então, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 13 ao verso 18, e deixa aí aberta. Se você não tiver Bíblia, nós vamos apresentar no telão, mas deixe ela aberta, Tiago 5, do verso 13 ao verso 18. Eu quero orar pela exposição das Escrituras. Vamos orar? Pai querido e bondoso, Deus de toda boa dádiva, Deus de todo dom perfeito, aquele que sonda os corações, aquele que nada e ninguém pode se esconder dele, aquele que inclina os seus ouvidos para ouvir a voz do seu povo, aquele que é cheio de misericórdia, aquele que é cheio de ira, aquele que é cheio de justiça e santidade. É a Ti que eu oro, meu Senhor, é a Ti que eu oro, meu Pai, pedindo para que em nome do Teu Filho a Tua palavra seja exposta e o Teu Espírito Santo possa aplicar no nosso coração. Nos ajude nesta noite a falar de um tema, obviamente, que a igreja normalmente não gosta. Nós lutamos há anos, Senhor, para termos uma vida diferente de oração. Não esta igreja só, mas historicamente, a igreja sempre minguou da sua vida de oração. Eu quero te pedir que o Senhor fale conosco. Se o Senhor puder, nesta noite, acender alguns gravetos, eu lhe louvarei. Se o Senhor puder acender algumas tochas, eu te louvarei. Se o Senhor puder nos incendiar, eu te louvarei, Senhor. Então vem com teu Espírito sobre nós e concede-nos graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, como pastor de vocês, se eu dissesse assim, olha, eu quero que eu tenho uma visão para esta igreja para o resto desse ano. E a visão que eu tenho para esta igreja, tanto individualmente como coletivamente, é que a gente possa ter o privilégio, a oportunidade e experimentar todo o potencial que pode ter o povo de Deus através da decisão de orar. Eu diria para vocês que eu gostaria de gastar nada mais do que esses meses que nós temos para que vocês orassem não só individualmente, mas coletivamente, corporalmente.
esse seria a minha visão. Eu não teria mais nenhuma outro pensar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, se nós tão somente nos dedicássemos à oração, eu já estaria satisfeito. Mas a oração é um dos aspectos mais, infelizmente, mais incompreendidos e negligenciados, não é da igreja, mas é da nossa vida espiritual. Da nossa vida espiritual. Então, na verdade, se você quiser medir o termômetro da sua vida espiritual, você não tem outro lugar para olhar a não ser a sua vida de oração. Porque uma coisa eu posso garantir a você: se você se sente alguém fria espiritualmente, obviamente a oração é um dos porquês você está frio espiritualmente. É porque você não tem uma vida de oração dinâmica descrita pelas Escrituras. Se sua família está fria espiritualmente, e eu acredito que até certo ponto é por causa da ausência de oração. Então, dentro desses 23 anos de pastor, eu sempre vi uma recusa dos cristãos em orar. Sempre houve uma recusa. É uma recusa de cristãos serem capazes de ser apegado a Deus, de desejar Deus, de buscar a Deus, de ver o céu se abrindo literalmente sobre suas cabeças. Nós começamos a entender ou achar que os céus se abrem na hora da adoração. Mas quando você lê a Bíblia está repleta de lugares e mostrando Deus descendo, falando com o seu povo, falando com todas as gentes, quando seres humanos tomam a decisão de orar, de clamar a Deus. Então vem Deus respondendo às suas orações e seus dramas. Então, qual é o meu desejo? É que a gente possa aprender de fato ser um povo de oração. A gente possa desejar isso. Tiago, então, que é agora que nós vamos entrar no texto, ele é o que a gente vai declarar como o apóstolo do cristianismo prático. Tiago não é um livro para se ler se você quer apenas uma leitura casual da Bíblia. Não leia Tiago, você vai ficar extremamente decepcionado. Não é um livro para você ler se você quiser ficar confortável no seu pecado. Tiago é um livro extremamente prático. Ele está preocupado com o cristianismo do dia a dia, o cristianismo da segunda, da terça. E ele então está escrevendo aqui, esse é o pano de fundo do texto, ele está escrevendo principalmente para cristãos judeus. Esse é o alvo da escrita do apóstolo Tiago. E esses cristãos judeus estavam passando por inúmeras provações. Eles estavam passando dilemas dos mais profundos. As circunstâncias da vida deles eram das mais terríveis. E ele então vai compartilhar uma perspectiva final da sua carta para esses irmãos que estão passando por tudo que eles estão passando. Então, ele começa levantando uma série de perguntas sobre a vida de oração. Ele percebe que os cristãos judeus estão passando problemas e mais problemas, e aí ele então vai sondar esses irmãos que estão passando esses problemas, fazendo as perguntas para eles, e perguntas que é preciso que sejam respondidas. Então, a minha oração é que a gente possa descobrir se a gente é ou não é gente de oração, se somos ou não pessoas de oração, e se nós realmente desejamos orar.
O verso 13, o apóstolo Tiago vai começar com uma pergunta. Verso 13, capítulo 5, verso 13. O apóstolo Tiago vai perguntar: entre vocês há alguém que está sofrendo? É a pergunta que Tiago está fazendo a vocês. Tem alguém aqui sofrendo hoje? Eu não posso deixar essa pergunta só com o Tiago, porque a pergunta de Tiago é a pergunta para todos vocês aqui. Tem alguém aqui hoje sofrendo? Deixa eu perguntar para vocês: tem alguém aqui passando um problema sério na sua vida? Passando um drama no seu coração? Provavelmente há alguém aqui que esteja passando um problema sério. Então Tiago está preocupado com esses irmãos que estão sofrendo, estão enfrentando algum tipo de dor, passando por algum tipo de dificuldade, algum problema circunstancial. Para Tiago isso pode ser qualquer coisa. Por isso que ele pergunta: tem alguém aqui sofrendo? Existe entre vocês alguém que está sofrendo? Essa é a pergunta do verso 13. Há pessoas, por exemplo, se Tiago estivesse abrindo o seu leque, há pessoas hoje aqui que estão passando problemas financeiros. Há alguém aqui que está passando por um problema no seu emprego. Há alguém aqui que está passando um problema físico na sua saúde, no seu casamento, no seu namoro, no seu relacionamento, na sua amizade. Há alguém aqui sofrendo emocionalmente, depressivo, com algum problema e que precisa, você está sendo levado à psiquiatria ou à psicologia. Há alguém aqui que está passando um momento difícil dentro do seu casamento. Há alguém aqui que está sofrendo de modo geral, que a vida não está boa, que de forma mais ampla você não está bem, tem alguma coisa que não está batendo com você, que não está se encaixando. Por isso, essa é a pergunta do apóstolo Tiago: entre vocês há alguém que está sofrendo? Tem alguém assim? Eu acabei de perfilar inúmeras questões, e aí o apóstolo Tiago vai dizer: se você é capaz de dizer assim, sim, pastor Cláudio, eu estou passando por isso, Tiago então diz para você: ore. No verso 9, um pouquinho atrás, ele vai dizer o seguinte: não reclamem, irmãos. Então olha a pergunta do apóstolo Tiago: tem alguém sofrendo? E aí você responde sim. E aí Tiago vai dizer: então ore. Mas no verso 9, um pouquinho atrás, ele vai dizer: não reclamem, irmãos. Não é a coisa que mais nós gostamos de fazer quando estamos sofrendo. Nós reclamamos, a gente diz: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não mereço isso, eu não fiz nada de errado. Por que isso está acontecendo comigo? Tiago vai dizer uma coisa das mais importantes para nós: quando você estiver sofrendo, falar sozinho não vai ajudar você. Falar para você do teu sofrimento não vai ajudar em nada você. Tiago está dizendo para mim e para você que quando você sofre, falar com outra pessoa primeiro do seu sofrimento não vai te ajudar. Não é assim que se começa. Se você está sofrendo, o apóstolo Tiago está dizendo: é melhor você conversar com alguém que realmente possa te ajudar. E aí Tiago então diz: esse alguém que pode te ajudar é Deus. Ore. Ore. A primeira coisa que nós fazemos é murmurar, reclamar, ou ir abrir nosso coração para alguém que não pode nos ajudar, primariamente. Eu não estou dizendo que é errado procurar isso, mas então, o Tiago está dizendo assim: tem alguém aqui doente? Então, ore.
É isso que o apóstolo Paulo, Tiago está dizendo. Então, infelizmente, a oração é uma das últimas coisas que fazemos e não a primeira. A gente está sofrendo, a gente está passando por problemas, talvez você esteja aqui. A gente, por exemplo, se você estiver sofrendo financeiramente, você diz assim, e você, poxa, eu estou passando problemas financeiros. Em vez de você orar, a primeira coisa que você vai fazer é: onde eu posso arrumar dinheiro? Onde eu encontro dinheiro? E Tiago diz: isso não vai te ajudar. Quando a gente está passando por conflitos pessoais, problema no casamento, a última coisa que o casal faz é se colocar de joelhos e orar. A última coisa. Depois de estarem passando já por tudo que já passaram, onde o casamento está quase se perdendo, às vezes alguns se lembram que é necessário que se ajoelhe e ore, se prostre diante do Senhor. Mas eles aproveitam esse tempo de tragédia, de drama familiar, e passam o tempo mais brigando, reclamando, mas com muito pouco tempo orando. O apóstolo Tiago está dizendo que se você está passando por circunstâncias negativas na vida, então você só devia estar fazendo uma coisa: orando. Essa é a primeira coisa. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, você deve se lançar diante de Deus, ainda aqui, ainda hoje aqui, e dizer: Deus, minha vida não está nada boa e eu preciso da tua ajuda. Amém, gente? Você está entendendo? Amém? Então, se esse não é o gatilho para você orar, se os problemas quando acontecem na sua vida não é, a sua primeira resposta não é a oração, é porque você ainda não entendeu a vitalidade e o poder da vida cristã. A gente precisa entender isso. O poder da vida cristã, o poder dos cristãos vem de cima, não do lado, não da frente nem de trás. O apóstolo Tiago está dizendo, e antes que eu volte a Tiago, chegue para você já parou para pensar que talvez Deus esteja permitindo que você esteja passando por um momento difícil, finalmente, para ver se Ele consegue fazer você, por um período de tempo, ou um pouco de tempo, se acostumar a orar? Já parou para pensar na possibilidade de Deus assim: eu vou pegar o Chico, vou pegar o Francisco, eu estou achando que ele não está falando muito comigo, eu vou jogar um negócio nele, porque eu quero trazê-lo de volta para falar comigo. Já pensou nessa possibilidade de Deus estar fazendo isso com vocês, com alguns de vocês? Ele atrapalhar um pouco você, ele confundir um pouco você, porque você não está cuidando da sua vida de oração. Essa é uma possibilidade. Muitas vezes, gente, Deus nos leva a alguns quadros complexos, difíceis, para despertar na gente uma maior dependência dele, uma vida mais prostrada diante dele. Por quê? Porque a maior parte da nossa vida, o apóstolo Tiago vai dizer que nós vivemos uma vida independente de Deus, longe de Deus. Você está com um problema financeiro, sabe o que você está fazendo? Você está pensando em qual empréstimo, em quem você vai pedir, em quem você vai fazer aquilo. Mas Tiago diz: pare, ore. Tem alguém aqui sofrendo? Ore. Então, gente, a gente sai para trabalhar todos os nossos dias e a gente é tão bizonho que a gente acha que a nossa segurança está garantida.
A gente se move dia após dia e a gente só pensa em invocar o nome do Senhor, em falar nele ou com ele, se alguma coisa por acaso der de errado na nossa empresa, ou der errado no meio do caminho. Então a primeira pergunta de hoje, o apóstolo Tiago: tem alguém aqui sofrendo? E aí você diz sim. Então ele disse assim para você: você já orou sobre isso? Você já orou sobre isso? Essa é a primeira resposta à primeira pergunta que o apóstolo Tiago faz. Eu quero só terminar essa primeira pergunta dizendo para você uma coisa, gente. Se Deus não pode te ajudar, então você está procurando a pessoa errada. Se Deus não pode te ajudar, então tudo bem você não orar. Mas uma das coisas que eu mais vejo dos meus irmãos, não só aqui, mas de pessoas que eu conheço, de amigos que eu conheço, quantas vezes eu vi pessoas desistirem de algo importante na sua vida? Quantas vezes eu vi pessoas jogarem a toalha? Quantas vezes eu vi pessoas pararem coisas importantes na sua vida, desistir de algo, sem eles passarem sequer alguns minutos face a face com Deus? É impressionante como às vezes eu vejo pessoas jogarem a toalha, desistirem de algo sem sequer se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e estar face a face diante dele. E aí eu pergunto: e aí, como é que vai aquilo? Ah, ficou muito difícil, então eu desisti, eu abri mão, eu deixei para lá. E aí eu pergunto: você orou? Aí ele olha assim para minha cara e fica assim, ó. É impressionante como eu vejo pessoas desistindo sem sequer passar um tempo de oração, sem sequer buscar o Senhor. Então, alguém está sofrendo? Ora. Mas o verso 13 tem uma segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta do verso 13? Há alguém que se sente feliz. E se então você se sente feliz, você faz o quê? Cante louvor. Não. Se você está sofrendo, você ora. Mas se alguém está feliz, então faz o quê? Há pessoas felizes aqui? Há pessoas felizes aqui? Então ele diz assim: cante. Cante louvores. Talvez, gente, vocês estejam aqui nos melhores dias de vocês. O casamento de vocês está no melhor momento. A vida na universidade no melhor momento. Vocês estão vivendo a vida mais equilibrada financeiramente. Deus tem te dado dinheiro, Deus tem te dado condições para você desfrutar de tudo isso. Você está nos seus melhores dias. Aí Tiago te pergunta: e aí, como é que vocês estão? Há alguém aqui feliz? Como é que vocês estão? E aí vocês dizem assim: não, Tiago, eu estou bem. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, as coisas estão indo bem, as minhas contas estão pagas. Todo mundo está com conta paga aqui? E aí o apóstolo Tiago diz assim: tem alguém feliz? Tuas contas estão pagas. Seu marido levou o café da manhã para você, sua esposa levou o café da manhã para você, seu emprego está garantido. Seu espírito é um espírito que está cheio de alegria. Você está saboreando o fato de durante muito tempo a tua vida não esteja tão perfeita como está. Eu já ouvi irmãos que dizem assim: pastor, minha vida está tão bem que eu estou até com medo. Não, Tiago diz o seguinte:
Há alguém feliz aqui? Então ele fala, cante louvores. Cante louvores. Adore a Deus. Ele diz, se você está alegre, louve, celebre os bons momentos. Por quê? Porque Tiago está dizendo que celebrar os bons momentos é uma postura de gratidão, é uma postura de ação de graças, como a gente estuda na teologia. Então, se você acordou esta manhã e está tudo errado para você, Tiago diz, ajoelhe e ora. Mas Tiago também diz, se você acordou desta manhã e está tudo bem com você, seu casamento está bem, você está nos seus melhores dias da sua vida, então cante louvores. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que mesmo quando você está feliz, você ainda está de joelho agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas suas vidas. Então, estar alegre ou estar sofrendo, os dois te levam à presença de Deus. Nunca te distancia da presença de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Então, é como se você dissesse assim, Senhor, eu quero te agradecer porque eu não tenho nenhum problema nessa manhã. Eu quero te agradecer porque o Senhor está suprindo as minhas necessidades. Então eu quero cantar louvores ao teu nome. Por outro lado, é importante você entender que nesses dois aspectos você continua na presença de Deus, tanto feliz como triste. Eu não sei se você se lembra do salmista Davi, quando ele está passando por um problema, ele grita socorro. Ele socorro. Mas no momento seguinte, quando ele está bem, que a vida dele se torna uma vida equilibrada, ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Você entende? Sabe o que isso significa? Quando você está sofrendo, você ora. Quando você está feliz, você louva. Isso significa que você está sempre na presença de Deus. Sempre na presença de Deus. Sempre falando com Deus. Isso significa que a sua comunicação com Deus é extremamente regular. Ela acontece todos os dias. E então, se você está se regozijando, é porque você está se regozijando na graça de Deus. De qualquer forma, seja no sofrimento, seja na alegria, você continua na presença de Deus e diante da graça de Deus. Então, o apóstolo Tiago está nos ensinando a vida de oração. Tem alguém que está sofrendo aqui? Não tente a solução. Não procure pessoas que não podem te ajudar. Procure justamente aquele que é único e que pode te ajudar. Vamos seguir em frente. É importante que a gente entenda que a oração, nesses dois aspectos, é uma prova da nossa dependência de Deus. Nós somos extremamente dependentes de Deus. Os cristãos que são dependentes de Deus nunca dizem para Deus, Deus, deixa isso comigo, eu posso fazer isso sozinho. A gente não é aquele tipo de pessoa que tem um orgulho incrível. Deus, eu posso fazer isso, eu posso dar conta da minha vida, eu posso lidar com a minha família, eu posso lidar com o meu marido. Eu só quero que o Senhor fique aqui, ó. Que o Senhor fique do meu lado aqui. Se eu precisar de Ti, eu te peço ajuda. Nós não somos assim, os cristãos não somos assim. Então, se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está alegre, cante louvores. Tiago vai mostrar para a gente que estar na presença de Deus muda o foco daquilo que estamos passando. É muito importante a gente entender, quando a gente está passando por um momento difícil da nossa vida, a gente tem a tendência a se concentrar no momento difícil que a gente está passando. A gente se concentra naquilo. Então, Tiago está dizendo que a oração faz a gente se concentrar tão somente em Deus.
Eu não sei se você lembra do episódio de Davi, quando ele está passando o seu momento mais dramático da sua vida, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Isto é algo extremamente educativo, porque o salmista Davi está forçando, ele está passando um momento difícil, então ele saía para algum lugar do seu reino, procurava um monte mais alto do seu reino, para forçá-lo a olhar para algo acima das suas circunstâncias, acima do que ele estava vivendo. Então por isso que ele é capaz de dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então Davi está dizendo assim, está mostrando para a gente que todas as vezes que ele está passando os momentos mais terríveis da sua vida, ele vai aos montes, ele força o pescoço dele a levantar, ele força a cabeça dele a levantar, até que ele possa dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E aí, como resposta, ele diz o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu estou falando de oração. Talvez seja um monte de obviedade, é verdade. Mas essas obviedades estão enterradas em nós. Elas precisam voltar a existir em nós. Mas vamos continuar para a gente andar um pouco mais. Vem o verso 14. E o verso 14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes olhem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. O verso 14, o verso que a gente acabou de ler, é uma situação em que a oração que você fez não foi suficiente. É importante a gente entender isso. Eu estou falando sobre oração corporativa nesse episódio. Você fez a sua oração individual. Tem alguém sofrendo? Você ora. O verso 14, o apóstolo Tiago faz uma transição aqui. E nessa transição aqui, ele está falando que se a sua oração que você fez, por aquilo que você estava passando, por aquilo que você estava vivendo, não foi suficiente, se a sua dor é tão profunda que você passou daquele estágio que você estava orando por seu problema e você já está cansado demais de orar, você já não está aguentando mais o momento que você está vivendo, o apóstolo, então, Tiago vai começar a dizer para os cristãos judeus: se você chegou nesse estado extremamente cansado, você então tem que tomar uma atitude diferente. É importante que você entenda que a palavra, entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa expressão estar doente é uma expressão grega que ela se remete ao sofrimento, mas ela se remete, além do sofrimento, ao cansaço. Eu não sei se tem alguém aqui, se a gente puder pontuar melhor, que você já tem orado por um problema e você cansou de orar por isso, mas continua sofrendo. Você está passando por um momento e você diz assim: eu cansei, seja por qualquer coisa na sua vida. O apóstolo Tiago então vai dizer que se você estiver sofrendo qualquer tipo de cansaço, e você já orou sobre isso, seja cansaço no corpo, seja uma doença física, seja um cansaço mental, seja uma doença emocional, seja um cansaço da vida, é onde você vai dizer assim: cansei, não aguento mais, eu já estou exausto disso, eu não tenho vontade de me levantar nem de manhã para sair de casa.
O apóstolo Tiago está dizendo, se você foi derrotado pelas circunstâncias, que é possível que crentes sejam derrotados pelas circunstâncias. O apóstolo Tiago está dizendo, se você foi derrotado por aquilo que você está orando, se você está extremamente cansado por aquilo que você está orando, ele está dizendo, lembre-se, ele não está falando de uma dor de estômago, tá? Ele está falando de algo mais profundo no seu coração. Então, ele está dizendo assim, se você está doente, se você está com um problema financeiro, você não sabe o que fazer, isso é só um exemplo que eu estou dando aqui para você. O apóstolo Tiago está dizendo que se você já orou, que é o pano de fundo do capítulo do verso 13, ele diz para você, pano de fundo do verso 14. Qual é o pano de fundo do verso 14? O pano pano de fundo do verso 13 é que você tem uma circunstância negativa, então você ora. Mas o pano de fundo do verso 14 é que essas circunstâncias estão derrubando você. Está minando a sua fé. Está tirando a sua força. Está deixando você quebrado. Simplesmente você está dizendo assim, eu não consigo. Eu estou prestes a jogar a toalha. Eu estou prestes a desistir. Eu não tenho mais força nem sequer para orar sobre essa situação. Você não tem mais o desejo de orar. Você não tem mais a motivação de orar. Não tem mais a vontade de orar. Mas você ainda quer Deus. Só que você não consegue mais. Sabe, eu não sei se você já viveu assim, porque eu já vivi assim. Eu quero Deus, mas eu não aguentava nem sequer orar. Aí o Tiago diz que o pano de fundo dessa situação, que é o pano de fundo do verso 14, eu vou repetir para vocês, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre eles e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então o apóstolo Tiago está dizendo, então você, se já orou, você precisa pedir ajuda. Aí sim você precisa pedir ajuda. Lembre-se que ele não diz para chamar o curandeiro da fé, ou esperar por uma unção de um lenço, ou por uma água do Rio Jordão, ou por um copo d'água de que alguém ora na frente da televisão. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, o apóstolo Tiago diz, se você é um membro de uma igreja local, se você pertence à comunhão dos crentes de uma igreja local, você precisa buscar a ajuda dos seus presbíteros, pastores. Por quê? Porque para o apóstolo Tiago, o trabalho da igreja é estar ao lado e ajudar durante esses tempos difíceis das pessoas. Então, não me entenda mal, você não tem que ligar para mim, para o pastor Alessandro, aliás, que está se recuperando em casa de uma cirurgia que fez, oremos por ele. Você não tem como ligar para o pastor Alessandro, você não tem como ligar para o presbítero Douglas, se você está passando por um problema e simplesmente você ainda não... O presbítero Douglas vai responder para você, eu vou responder, e o Alessandro vai responder, o Tiago vai responder assim, você já orou? Ih, pastor, não, então vai orar, não procura a gente não. Mas o apóstolo Tiago diz assim, se você já orou por isso, se isso está destruindo a tua fé, está chegando ao ponto de fazer você desistir, se você se cansou, se você já tentou por conta própria, se você já ajoelhou no seu quarto, se você já fez a sua parte, mas isso ainda não está funcionando, se você não está conseguindo levantar-se de novo, então você tem que pedir ajuda. Deixa eu te contar uma história para você entender como isso funciona. Uma história real. Um jovem, ele estava andando numa rua, estava em um certo lugar e ele foi espancado. Os meninos passaram,
aqueles negócios daquelas gangues, a galera bateu tanto nele, e ele era membro de uma igreja, e seu pastor morava perto de onde ele morava, de onde ele estava. Então ele vai de encontro à casa desse pastor, toca a campainha, e o pastor vem, ele diz assim: pastor, eu estou destruído, você pode orar por mim? E esse pastor então diz, esse pastor John MacArthur, eu estou falando de um pastor americano, o pastor John MacArthur disse que quando ele se ajoelhou e viu o menino completamente destruído, destroçado, porque ele tinha sido extremamente espancado, quando ele se ajoelha, porque ele estava caído no chão para orar, o rapaz pega no pescoço dele e não só gruda no pescoço dele, é como se ele quisesse subir no pastor John MacArthur. Enquanto o pastor John MacArthur orava, ele balbuciava dizendo: Senhor, Pai, usa a oração do pastor John para que eu seja restaurado. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Que quando você está passando por um momento que você já orou, isso não está sendo resolvido na sua vida, você precisa pedir a oração de alguém, e essa oração de alguém você tem que pedir para que flua da parte de Deus, dele para a sua vida. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Então, se você foi derrotado, você chama então a igreja para orar por você, os líderes da igreja, não é qualquer membro da igreja. E eu estou aqui tratando de um assunto muito importante, é a liderança representativa da igreja, que o apóstolo Tiago está dizendo. Chame o quê? Chame o quê, gente? Os presbíteros. Isto é, os presbíteros representam a igreja. O apóstolo Tiago então está dizendo: chame os presbíteros. Por favor, é preciso que você entenda que essa tem que ser uma iniciativa do doente e não da igreja. De quem está passando por isso, e não do pastor, e não do presbítero. É isso que diz o apóstolo Tiago. Se entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar hoje, é uma iniciativa sua. Dizer assim: ó, eu não aguento mais. Então é uma iniciativa completamente sua. Por quê? Porque eu não tenho dom de revelação, eu não posso imaginar o que possa estar acontecendo com você. Então, se por exemplo você está passando algo que passou dos limites essa semana na sua vida, nos procure. Se você já orou, procure a mim, procure o pastor Tiago. Nos procure para que nós possamos orar por você. Procure os anciãos. Procure os líderes da igreja. Então, é importante que você tome a iniciativa. Por isso que a gente está falando de oração. Eu já tive muitas pessoas no meu gabinete simplesmente que diziam o seguinte: eu não consigo mais porque o céu parece estar fechado para mim. É isso que Tiago está dizendo. Quando o céu se fechou para você, quando o céu está de bronze para você, você precisa chamar os anciãos da igreja, que são os líderes representativos da igreja, para orar por você. E o que você vai fazer quando você acionar os líderes da igreja? Eu preciso andar nesses momentos por meio da sua fé, porque a minha está muito fraca. Eu preciso andar com as tuas pernas, eu preciso fazer as coisas com as tuas mãos, porque eu não estou conseguindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em 1 Tessalonicenses 5,14, apóstolo Tiago, não Paulo, agora sim o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja deve advertir, os líderes da igreja devem advertir os ociosos e ajudar os fracos. Então, quando o Tiago está dizendo aqui presbíteros, lembre-se de uma coisa: Tiago tem a ideia que os presbíteros estão em um nível espiritual acima
dos líderes comuns da igreja. É importante que entenda isso. Não é que os presbíteros são os melhores. Não é que nós somos especiais. Mas Tiago está esperando que há uma temperatura espiritual maior e há uma autoridade diferente dada aos líderes da igreja. É isso que Tiago está dizendo. Então, Tiago diz assim: você não está aguentando? Beleza. Você já orou? Ok. O céu continua fechando, as coisas não estão dando certo, as coisas estão piorando a cada dia. Vá lá, chama os presbíteros. E os presbíteros, então, têm que fazer uma coisa com você, diz o texto. Eles precisam ungir com óleo. Unjam com óleo. Talvez alguns já estejam pensando, e o pastor Cláudio abandonou a teologia reformada. Mas olha só a expressão unjam com óleo. Aqui é uma frase extremamente controversa. Eu já estou terminando, tá, gente? O que isso significa? Que eu, ou o pastor Tiago, ou o pastor Alessandro, ou o presbítero Douglas, ou o pastor Paulo, nós andamos com uma garrafinha de óleo ungido para ungir vocês? Não é isso, obviamente que não. A palavra grega usada aqui para óleo é elaion. O que significa essa palavra? É o óleo comum e cotidiano que se usava na época. Era um óleo de massagem, que quando se passava no corpo se refrescava. A Cris, minha esposa, ela faz massagem. Normalmente, quando se faz massagem, alguém nunca fez uma massagem aqui, não? Já fez massagem? Já fez? Já passou óleo? Ela falou que fez, ela fez. Mas o óleo, eu tenho problemas nos pés sérios. Então eu vou sempre naquele Dr. Show. Você lembra dele? Eu nem sei se existe mais, mas já tem outros nomes. Mas eles tinham um óleo que eles passavam na sua perna, e era só passar na perna que eu sentia um alívio, um frescor inacreditável. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo aqui. Era um óleo refrescante para aliviar. Por quê? Porque a palavra na Bíblia usada para óleo cerimonial é crio. A palavra grega é crio e não elaion. Elaion é uma palavra de óleo massageador que refresca. A palavra de óleo da unção cerimonial, que é usada no tabernáculo, era a palavra crio. E essa palavra não está aqui nesse texto. A palavra óleo aqui é elaion. Então, quando você estava nos tempos de Jesus, a gente não tinha médico em toda a esquina. A gente não tinha isso. Então, o que acontecia? Você só podia ir ao médico em caso de vida ou morte. E você tinha que ter muita grana para isso. Porque não havia médico na época de Jesus. Então, você não ia médico que estava com dor de cabeça, ou nas costas, alguma coisa desse tipo. Então, é por isso que a recomendação do apóstolo Tiago é que os presbíteros pudessem aliviar a dor dessas pessoas. Então, deixa eu explicar isso. Quem é antigo aqui? Eu tenho 54 anos, mas eu sou ainda do tempo que minha mãe tinha um monte de remedinho em casa, caseiro, para os problemas. Eu cortava o pé, o que se fazia? Pó de café. Oi? Eu torcia o pé, lá vinha um saião batido, com sal. É disso que o apóstolo Tiago está falando aqui. Então, se você tem dor nas costas, remédio caseiro, óleo caseiro. Se você tem um problema na coluna, problema caseiro. Se você tem problema nas pernas, problema caseiro. Mas deixa eu ir para o ponto aqui. Eu não sei se vocês lembram do episódio da mulher que ungiu os pés de Jesus com óleo. Lembra disso? É esse óleo, o óleo elaion. É para trazer alívio para o momento que Jesus iria passar. Refrescância para o momento que Jesus ia passar. Então,
O óleo de fricção ou de massagem era um óleo para trazer alívio. Então, como é que a igreja usa o óleo aqui? Porque tem que usar. Qual é o óleo que a igreja usa? Primeiro, a oração dos presbíteros é o primeiro óleo. O segundo é trazer sistemas de apoio para massagear a pessoa que está sofrendo. Trazer sistemas de apoio para massagear ou refrescar ou encorajar a pessoa que está passando um momento difícil e está extremamente cansada. Por exemplo, nós temos o Ministério de Misericórdia. Nós vamos começar na próxima semana, acho que depois do dia 9, nós vamos estar fazendo o atendimento das mulheres que sofrem abusos de seus maridos. Nós vamos estar refrescando com óleo. Nós vamos estar massageando. Nós vamos estar trazendo sistema de apoio às mulheres que têm sofrido de abuso físico de seus parceiros. Então o apóstolo Tiago está dizendo que não é só ajuda pela oração, mas é ajuda pela ação. Então a igreja tem um sistema de apoio. É um lugar que a igreja é um lugar onde não só se ora, mas que se dá suporte, que ajuda a essa pessoa. Então, no versículo 13 diz: está passando um problema, ora. Se esse problema persiste, está minando as tuas forças, chame o presbítero. E aí o apóstolo Tiago vai dizendo: ungindo com óleo em nome do Senhor, isto é, ungindo em nome de Jesus Cristo. Mas tem aí o verso 15, que é o que eu vou terminar aqui agora. O verso 15 diz o seguinte: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aqui é outro verso sensível, dramático. Porque ele vai falar sobre a oração feita com... O que é a oração feita com fé, segundo o apóstolo Tiago? É a oração oferecida de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que quando a gente ora de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos orando com fé, então, portanto, nós podemos confiar nesta oração que estamos fazendo. Então, nós não chegamos diante de Deus e falamos assim: Deus, é isso que eu quero. Deus, você tem que me honrar nisso. Não é isso que fazemos. Oração com fé é oração de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Tiago diz que a oração da fé consertará, curará e ajudará aquele que é fraco. Isto é, Deus vai intervir. Quando o presbítero estiver orando por você, Deus intervirá. Deus intervirá. Então, eu não sei se vocês se lembram do episódio daquele homem doente. Jesus estava numa casa lotada, não tinha como colocar Jesus, e os caras vão lá, pegam o homem, nós vamos mostrar você a Jesus, nós queremos que você seja salvo, que você seja curado. Eles fazem um buraco lá, desce Jesus, então cura aquele homem. Então isto é, a igreja, os presbíteros são assim: você está doente, então nós vamos abrir um buraco. Nós vamos abrir um buraco no telhado e vamos levar você à presença de Jesus. É isso que está dizendo com as questões da igreja quanto ao presbítero. Então, por isso que o texto diz que ele chame os presbíteros da igreja. A pergunta que Tiago está fazendo é: o quanto você quer Deus? Se você ficar em casa, morrendo, desanimado, Tiago está dizendo: você tem que procurar um líder, porque ele intervirá e intercederá por você diante da minha presença. Esse é o papel dos presbíteros. Agora eu vou terminar com esse ponto aqui.
E se houver cometido, ele será perdoado. Então, se houver cometido pecado. Lembre-se que ele está usando uma expressão no grego em tempo perfeito. Quando você tem uma expressão no grego no tempo perfeito, significa que é uma ação passada que você fez, mas continua com resultados presentes e futuros. Algo que você cometeu, que você praticou, mas que os resultados daquilo que você praticou continuam na sua vida hoje e continuará na sua vida futura. Então, essa é uma expressão que está no grego, está no tempo perfeito. Significa que o apóstolo Tiago está dizendo uma coisa para você: se você tem vivido uma vida continuamente pecaminosa, se você insiste no seu pecado, o apóstolo Tiago está dizendo, esta é a causa da sua fraqueza. E aí o apóstolo Tiago está dizendo que haverá resultado negativo na sua vida, por causa da sua contínua vida no pecado. Então o que ele quer dizer com isso? Se você estiver vivendo, e eu vou terminar aqui porque é extremamente importante, e você está hoje aqui, intencionalmente vivendo um estilo de vida pecaminoso, a recompensa que Deus trará a você, se você não se arrepender, é trazendo fraqueza à sua vida. Isto é, Ele pode não permitir que você pague as contas. Ele pode não permitir que o casamento seja restaurado. Ele pode não permitir, que você supere a depressão. Ele pode não permitir que você saia do hospital. Ele pode não permitir que inúmeras coisas na sua vida voltem ao normal por causa do seu contínuo viver no pecado, na sua vida pecaminosa. Em outras palavras, Deus traz fraqueza aos cristãos que se recusam a se submeter à sua autoridade. E como resultado disso, as suas orações não serão respondidas. Não adianta procurar os presbíteros da igreja. Estou sendo duro hoje nisso, né? Não adianta procurar os presbíteros da igreja, porque eles não podem fazer com que as suas orações sejam respondidas. Então, o apóstolo Tiago nos ensina que até que você sinceramente se arrependa, então a sua fraqueza não irá embora. Não irá embora. Então vocês podem gastar R$200 com seu filho, com sua filha, com seu amigo, com sua amiga, para ir a um psiquiatra para resolver o problema com o psicólogo, ou um problema de psiquiatria para que ele deixe a depressão. Mas se seu estilo de vida continua pecaminoso, o seu dinheiro vai estar sendo investido em vão, estará sendo perdido. Ele não servirá de ajuda para ninguém. Por isso que em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a questão da ceia, ele diz, não é à toa que muitos continuam doentes, muitos estão fracos e muitos estão morrendo, dormindo e dormem. O princípio de Paulo em 1 Coríntios 11 é o mesmo princípio de Tiago. Se você não mudar seu estilo de vida, não adianta chamar os anciãos para orar, porque nada acontecerá. Nada os anciãos vão poder fazer. Mas diz assim, mas se você mudar seu estilo de vida, na verdade é isso que o apóstolo Tiago quer que você faça, se você ajustar a sua vida espiritual
ele vai dizer que a oração da fé funcionará. A oração do ancião terá seu devido efeito. Não significa que vai acontecer o que você imagina, mas significa que Deus responderá. Significa então que você precisa entender que o fato de muitas das nossas orações não serem respondidas é porque nós continuamos com um estilo de vida pecaminoso, extremamente pecaminoso. Então, existe uma correlação direta entre estilo de vida pecaminoso e oração não respondida. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Então, se ele houver cometido pecado, ele será perdoado. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Lembre-se que no versículo anterior ele tem que se apresentar aos presbíteros. Quero terminar então dizendo para vocês o seguinte. No verso 16 ele está dizendo o seguinte: portanto, à luz do que Tiago acabou de dizer, ele diz assim: confessem seus pecados uns aos outros. Verso 16, não tem o verso 16, por favor? Portanto, confessem seus pecados uns e orem uns pelos para serem a oração de um justo. Então, o apóstolo Tiago diz assim: chama os presbíteros, não apenas para orar. Você precisa chamar os presbíteros para confessar seus pecados. A pergunta que o Tiago está dizendo a quem vocês estão confessando os pecados de vocês? Vocês saem dizendo por aí para todo mundo que vocês estão fazendo? Não. O apóstolo Tiago diz: você confessa seus pecados a alguém em quem confia, e há alguém que pode entrar na presença de Deus por você. Eu não estou aqui instaurando ou trazendo de volta a figura do pastor ou do presbítero como super-homem. Eu estou dizendo como o apóstolo Tiago via a oração comunitária. Então não adianta, o apóstolo Tiago está dizendo então, você deve confessar aos seus líderes os seus pecados, para que ele entre na presença de Deus por você. Então o apóstolo Tiago está dizendo: nunca confesse os seus pecados a alguém que não pode entrar na presença de Deus por você. Porque a única coisa que essa pessoa fará é chegar na esquina e falar do seu pecado. Então, confesse seus pecados uns aos outros. Ele está falando sobre os outros que estão orando por você. Não é só presbíteros que estão orando por você. O apóstolo Tiago está dizendo, então, que existem pessoas espirituais que podem ir a Deus por você, por sua vida. E que essas pessoas, elas não são pessoas que se encontram a toda hora, em todo lugar. Então, Tiago está dizendo, e a ideia é o seguinte: que você cometeu um pecado e você, por acaso você não tem um presbítero na tua frente, um pastor na tua frente, você tem um irmão que ora com você em oração, uma irmã. E você diz assim: puxa, olha, eu tenho enfrentado isso na minha vida, eu tenho pecado contra o Senhor, eu tenho pecado contra Deus, e eu preciso abandonar esse pecado. Esse irmão que ouve isso de você vai dizer: nós precisamos ir agora na presença de Deus e precisamos juntos confessar o seu pecado para que Ele possa te restaurar. Amém, irmãos? Eu vou terminar aqui porque eu não tenho mais tempo. Então, isso que o apóstolo Tiago está dizendo: confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. Quero terminar. Como que a gente termina o sermão de hoje?
O que Tiago está dizendo para a gente, pastor? O apóstolo Tiago está dizendo para a gente que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ele está falando de que uma oração de um homem justo é extremamente poderosa. Ela pode muito em seus efeitos. O que é um homem justo na Bíblia? Um homem justo na Bíblia é aquele homem que vive antes de orar, que tem uma vida na presença de Deus antes de orar, que a sua vida manifesta a beleza de Deus. Então, qual é o resultado disso, do meu sermão desta noite? O que a gente faz nessa noite, diz o apóstolo Tiago? O apóstolo Tiago diz que qual é a conclusão que nós precisamos ter na noite de hoje? Irmãos, orem. Está sofrendo? Ore. Vá para casa e ore. Está feliz? Cante louvores hoje nesta noite. Está passando por um momento que as suas orações não estão resolvendo? Chame os presbíteros. Chame os presbíteros para ele orar por você. E ele usará todos os sistemas de apoio para te ajudar. A conclusão, então, é: em qualquer um desses aspectos você precisa orar, estar em oração. Eu quero orar com vocês, quero chamar os músicos. Eu sei que foi uma percepção um pouco diferente do que eu costumo fazer. Mas eu não tenho dúvida que se nós entendermos qual é o sentido da oração comunitária, a partir da vida do apóstolo Tiago, nossa vida na igreja, como irmãos em Cristo, vai ser muito diferente do que a gente pode imaginar. Pai querido, obrigado por esta noite. Senhor, que se alguém está sofrendo aqui, que ore. Mas se tem alguém aqui, Senhor, que já tentou de tudo, já orou, e aí está extremamente cansado com a situação que está vivendo, que ela procure os presbíteros da igreja. E ele então fará a oração da fé. E a oração do justo, ela é extremamente eficaz. Senhor, se tiver alguém sofrendo aqui porque continua numa vida, em um estilo de vida pecaminoso, que hoje haja arrependimento. Que hoje possa dizer: Senhor, eu me afastei de Ti. Eu tomei decisões que ofendem o Teu nome. Eu deixei de Te amar de todo o meu coração. E eu me arrependo disto nesta noite. Senhor, que haja confissão. E que haja então cura nesta noite. Restauração nesta noite. Transformação nesta noite. Senhor, que este pão que é partido por vós, por nós, esse cálice que é derramado por nós, que é aquele que deu a sua vida por nós, quando nós formos comer e beber deste cálice, beber do cálice, comer deste pão, nós possamos dizer de todo o nosso coração que, Senhor, Tu és a minha única esperança. Que eu não tenho outro Deus além de Ti. Que eu não tenho ninguém mais do que o Senhor. Senhor, que haja cura nesta noite. Que quando nós estivermos comendo do pão e cálice, nesse exato momento, aqueles irmãos que estiverem se arrependendo, que estiverem orando por situações específicas na sua vida,
eu quero lhe pedir que o Senhor possa agir, Senhor, em seu favor. Eu peço que hoje seja um dia de restauração da nossa alma. Eu peço que hoje as perguntas do apóstolo Tiago sejam respondidas na nossa vida. Se alguém está sofrendo, sim, então que ore. Se alguém está feliz, então que cante louvores. Se alguém está em pecado, se alguém precisa da ajuda, procure seus líderes, confesse seus pecados, e então a oração do justo poderá muito em seus efeitos. Ah, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos. Obrigado pelo cálice, obrigado pelo pão, obrigado pelo seu sangue derramado, obrigado pelo teu corpo que é dado por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando estivermos adorando os nossos irmãos, vocês podem vir pelas laterais para comer do pão e beber do cálice. Se esvaziou, céu tornou. E assim mesmo se uniu, confiou.